Olá, tudo bem? Você vai ver agora a entrevista que eu realizei com a atriz Silvia Buarque. Ela esteve em Brasília para a apresentação do espetáculo A Menina Escorrendo dos Olhos da Mãe. Uma peça espetacular, um texto maravilhoso. E Silvia Buarque, uma atriz experiente, premiada, aceitou conversar com o Brasil 247. Tivemos uma conversa no camarim poucas horas ou poucos minutos antes da apresentação. E Silvia, como sempre, foi de uma sinceridade ímpar. Ela falou sobre vários assuntos, inclusive sobre o ataque misógino à primeira-dama, a Janja. E ela também falou sobre a influência dos pais na carreira dela, falou sobre a situação cultural do Brasil hoje, falou também sobre a carreira dela, a vida dela, que nasceu no exílio, nasceu em Roma, enfim, algumas revelações. Ela abriu o coração para esta conversa com o Brasil 247. Eu estava lá como representante de vocês, estava lá como uma procuração passada por vocês. E neste momento em que há uma ascensão da extrema-direita, ela falou também sobre como se define politicamente, entrevistas como a de Silvia Buarque são essenciais para entendermos este nosso tempo. Então, eu agradeço desde já pela atenção de vocês e daqui a pouco, depois da entrevista, nós voltamos. Silvia Buarque, obrigado por atender ao nosso pedido aí, nos conceder a entrevista. A Silvia está em Brasília, apresentando a peça A Menina Escorrendo dos Olhos da Mãe. E essa peça já teve em cartaz em outras cidades, agora está em Brasília. Como é que... Conta um pouco sobre a peça, como foi essa preparação e qual é a importância de você apresentar aqui em Brasília, inclusive num hospital, uma peça que teve como público, a plateia, os pacientes do hospital Sarah Kubitschek. Oi, gente, o prazer é meu, viu? Eu estava falando, não sou uma grande espectadora, eu sou uma grande leitora do site de vocês, do 247. Eu sou muito admiradora do trabalho de vocês mesmo. Obrigado, é uma honra para nós. Como disse o Leonardo da Tucha esses dias, quando o cantor Edinardo disse que ele também acompanhava, seguia o 247, ele falou, então eu já posso morrer, a missão está cumprida. Então eu diria que também aqui a nossa missão também agora se completa, tendo uma pessoa de tanto prestígio como você, Silvia Buarque, de uma família também que é parte da história do Brasil, né? Então, mas eu quero falar de você, falar sobre essa peça, como é apresentar essa peça. Fala um pouco da peça e como foi apresentar no Hospital Sarah Kubitschek. Olha, Joaquim, essa peça, vou tentar ser breve, essa peça ela nasceu em 2020. A Daniela Pereira de Carvalho é uma autora bem prestigiada no Rio, é de uma geração, ela é 9 anos mais nova que eu, isso é importante pelo seguinte... A Daniela, ela é de uma geração que era nova cena carioca, assim, quando eles tinham uns 30 anos, ela agora tem acho que 46, e apareceu junto com outros autores com muito prestígio, premiados, e com boas críticas e com público. Então é uma geração abaixo da minha, assim, que chegou fazendo bonito nos anos 2000, assim. E a Daniela me assistiu no palco quando eu tinha 25 anos e ela acho que 16. E ela amou meu trabalho, era uma peça da Bia Lessa. Depois ela me assistiu uma peça do Gabriel Vilela. Eu acho bonita essa história, porque a Dani ela era meio minha fã. O que eu acho muito bonitinho, porque eu sou absolutamente apaixonada pelo trabalho dela. E soube disso há pouco tempo. E ela me procurou, eu já sabendo disso, mas a gente não se conhecia pessoalmente. A gente tinha se conhecido uma vez numa peça dela, oi, tudo bem? Ela me contou essa história. E ela me ligou perguntando se eu topava ler um texto com ela, que ela estava em processo de escrita. Se eu topava uma vez por semana, auge da pandemia, 2020, se eu topava toda semana ler com ela. 5 páginas primeiro, depois mais 5. Depois... Ela sempre quis que a Guida fizesse, eu também, mas eu entrei primeiro. Enfim, essa peça cumpriu uma trajetória bonita, ela ficou 5 meses em cartaz no Rio, que hoje em dia é raro, as temporadas estão curtas. Depois 1 mês em São Paulo, fizemos Niterói, fizemos Uberlândia, e aí ganhamos o edital da Caixa, que é um edital importante, que viabilizou uma viagem por 3 capitais, que agora começamos em Brasília, depois Recife e Fortaleza.
Entendi. E como foi apresentar para o hospital o Sara Kubitschek? Faz parte do projeto, é isso? Não. O hospital nos convidou. E, a princípio, parece um convite estranho, né? Fazer uma peça no hospital. Eu lembrei dos Doutores da Alegria. Eu tenho maior admiração pelo trabalho deles, mas essa peça é um drama. Agora, o Hospital Sara Kubitschek, ele tem um teatro. A Lúcia, agora eu não sei o sobrenome dela, mas ela é diretora de lá, se não me engano. Ela criou um programa que a reabilitação está próxima, a arte se aproxima da reabilitação. Então, tinham cadeiras de roda, tinham pacientes com cadeira de roda, pacientes em maca. Depois, a gente soube pacientes fazendo quimioterapia, enquanto viam a peça. Então, é claro que foi muito impressionante fazer. Teve um gosto de troca, um gosto assim, na prática, um trabalho social que a arte pode fazer. Né? Um trabalho transformador, um trabalho de cura, que eu não acho que a arte cure, mas eu acho que a arte te leva para um lugar bonito, te distrai, né? Parece que os resultados lá dentro do hospital são muito bons. Os pacientes ficam muito, muito gratos e foi uma plateia bonita, foi bonito de fazer. E foi a primeira vez uma experiência desse tipo? Inusitado para um artista? Completamente inusitado. Eu soube de artistas que não quiseram fazer. Tiveram aflição de fazer uma peça no hospital. E a gente topou. A gente achou a proposta bonita. E a estrutura nos surpreendeu, assim, o camarim, as luzes, a gente levou... foi um trabalho da produção. Eu produzo a peça, mas o Celso Lemos é meu diretor de produção, então devo tudo a ele. A gente montou, eles montaram essa noite. Fizemos com cenário, com luz, com tudo. Fizemos a Vera. Que bacana, viu? E o que trata a peça? Eles viram lá, eu sei, eu vi a sinopse, né? Trata eu vou assistir agora, mas eu vi a sinopse, trata da diversidade, essa que é a questão, e de uma relação de mãe e a relação da filha. Então, eu entendi como um conflito que existe entre o amor e, de certa forma, a pressão social, de alguma maneira. Isso, o que trata? Eu quero ouvir de você. A peça trata da maternidade, em quase todos os seus aspectos. Por quê? Porque ela trata, de cara, a história da peça é uma mulher muito traumatizada por um acontecimento de 30 anos antes, que, aliás, se passou, não posso dar spoiler, mas se passou num hospital. Então, foi curioso. Eu falei, quando eu estava no quarto de hospital, estando dentro de um hospital, foi bem louco. É uma mãe que rejeita a filha porque a filha é lésbica. Uma mãe altamente homofóbica, horrorosamente homofóbica, agressiva, que está tentando se aproximar dessa filha com quem ela está distante, de quem ela está distante há 30 anos. Há 32 anos, exatamente, que a Dani trabalha muito com data, porque isso é importante para a história. Essa filha se revelou homossexual aos 18, e ela tem 50 na peça, e a mãe até hoje não aceita isso. Tem sua graça a peça. Agora, basicamente, elas não se entendem. Isso eu posso adiantar um pouco. Essa peça trata de trauma, trata de buraco, trata de ausência, trata de lacuna. Não tem afeto, tem até afeto, mas não tem entendimento. E ela fica meio em aberto no final. Não é uma peça assim, apresenta a mãe, apresenta a filha, apresenta o conflito, discutem o conflito, resolve o conflito, termina tudo bem. Não é. É uma peça torta. Isso que me interessou nela, como dramaturgia. Entendi. Bom, você não vai dar spoiler, mas afinal prevalece o quê? O preconceito, a homofobia ou o amor? A violência. Não física, não. A violência, o desamor, a intransigência, a incomunicabilidade. E a gente tem um outro ato, que aí eu não posso dar spoiler, mas a Guida faz a minha personagem 20 anos depois. E eu faço uma terceira personagem. Que também não se comunicam, que também não se entendem, que também... Não é nem que não se entendem, nesse caso... É difícil falar sem contar a história. Mas é também sobre falta de comunicação, falta de... Você acha que isso está presente no Brasil? No Brasil, falta de comunicação... A questão do preconceito, a questão justamente de uma família não se entender...
Olha, eu acho que com todo o retrocesso que a gente sofreu no Brasil na última década, digamos assim, essa pauta LGBTQINA+, né, é isso? É muita letra para decorar, embora eu leia bastante sobre tudo. Ela evoluiu muito. É claro, é o país que mais se mata homossexuais, é um país extremamente preconceituoso, violento, mas as pessoas hoje em dia têm voz. Essa comunidade tem voz. A comunidade negra tem voz. Então eu vejo que a gente está caminhando a passos muito lentos, mas nessa peça vão namoradas, abraçadas, falando, porque a gente começou a namorar, porque a minha mãe também rejeitava. Tem uma coisa de nominar. A mãe fala uma hora, como é que você chama a sua amiga? Você chama de quê? Aí eu falo, mulher, esposa. E aí tem gente que fala, a gente também não sabe direito como se chamar. E foi uma prima minha que namora uma moça, é casada, aliás, fez questão de casar no papel, que hoje em dia pode casar no papel. E é importante que eu já casei 3 vezes, nunca no papel, mas casamentos heterossexuais. Mas a minha prima se casou, foi um ato político também, além de amor. E ela se apresentou à Guida. Essa é minha esposa, ela brincou, apresentou a mulher. Essa é minha esposa, assim. Então, quando há 20 anos ia-se no teatro, mães. Outro dia tinha uma mãe com um filho trans, uma filha trans, desculpa, Brigitte. E há 20 anos eu não imagino uma mãe com uma filha trans no teatro vendo uma peça sobre essa temática. Eu vou te perguntar, estou indo para complementar esse assunto, mas como é que você politicamente se define? Politicamente, eu sou uma pessoa de esquerda. E por quê? Porque eu acredito, pergunta aí assim, o que você acredita nisso ou naquilo? Eu falar, porque eu acredito em justiça social. Eu imagino um país, eu sonho com um país, eu não sou comunista. Eu não acho que todo mundo tenha que ser igual, morar naqueles blocos, como tem na Alemanha Oriental até hoje, só como arquitetura que eu falo. Eu digo, essa uniformização. Eu não acredito nisso. Eu acredito no desejo, nas liberdades individuais. Mas eu acredito numa sociedade mais justa. Eu acho que só funcionaria se fosse mais justa. Até porque que possibilidade tem uma pessoa que nasceu numa comunidade de alcançar, né, a tal da meritocracia desse tamaninho. E eu acredito nas pautas igualitárias que estão sendo associadas à esquerda, que às vezes confunde-se isso um pouco, né? Ataca-se a esquerda por abraçar essas causas, mas que eu defendo o direito ao aborto, eu defendo as cotas raciais, eu defendo os programas sociais do governo PT, eu defendo o Bolsa Família, eu defendo que o Bolsa Família seja dado para as mulheres, que inclusive eu li uma matéria muito grande sobre isso, que alcançar. Eu sou muito ligada no feminismo. Eu não me considero feminista, eu acho que eu não tenho direito de me denominar feminista por falta de conhecimento, mas eu corro atrás, eu leio. O Bolsa Família possibilitou várias mulheres a se divorciarem, a se separarem, porque ficavam casadas por necessidade econômica. Então, eu sou uma pessoa de esquerda. E essa tua formação, o que você acha? Sabe, o Chico Buarque, seu pai, compositor, cantor, nunca escondeu que é de esquerda e sempre comprometido com as causas da esquerda. Sua mãe também, né? Então, também teve a influência familiar ou também a amizade, tua escola que você frequentou? Olha, esquerda raiz mesmo, né? Porque se eu tivesse... Eu vou fazer 40 anos de profissão. Eu comecei com 16. Se você me perguntasse isso há 20 anos, eu negaria, mas é claro que conversa-se muito sobre política na minha casa. Eu me interesso muito. Eu gostava de história, eu era das humanas. Agora, eu estudei numa escola, que é o CEAT, o Centro Educacional Anísio Teixeira, no Rio, que era abertamente de esquerda. Era uma escola que levou a Gabriela Leite, que é líder do movimento, nos anos 70, 80, líder do movimento de prostitutas no Rio de Janeiro, para conversar com alunos de... Eu sou de 69, quer dizer, fui criança nos anos 70, adolescente nos anos 80. Eu não me lembro quantos anos eu tinha ter uns 12, quando levaram a Gabriela Leite. Arrecadavam alimentos não perecíveis
para a greve do ABC, que foi em 79, se não me engano, né? Então eu já conhecia a figura do Lula em 79, com 10 anos, através da minha escola. Aí eu perguntava muito para o meu pai, eu nasci no exílio, então eu era muito curiosa, todo mundo é muito curioso sobre o seu nascimento, né? E aí, por que nasceu em Roma? Por que nasci em Roma? Então, desde cedo, meu pai adaptava isso, ele chamava os ditadores de mandalhões. Aí ele falava, e também a censura era muito presente. Mandalhões? Mandalhões. Porque os mandalhões não deixam isso, os mandalhões não me deixam cantar não sei que música. Você fala no ambiente familiar, é isso? Para as crianças, Eu já perguntei da esquerda para saber o seguinte, quando existe uma crítica na própria esquerda, que existe um setor da esquerda que fala que você discutir questões como combate à homofobia, nem combate à homofobia, mas a questão da diversidade, dos direitos, por exemplo, de casamento, o casamento gay, isso acabaria atrapalhando a esquerda, porque isso provocaria uma certa rejeição numa sociedade conservadora. Mas se a esquerda não falar, quem é que vai falar? Quem é que vai defender o oprimido, no caso? Mas eu quero saber o seu ponto de vista, se de fato isso coloca em risco vamos dizer assim, que haja uma popularidade da esquerda ou se isso causa mais rejeição. Qual é a sua visão sobre isso? Essa pergunta é a pergunta. Porque eu não sou política, né? Eu não sou ligada à política. Então eu posso olhar aqui na sua cara e falar, eu sou a favor da legalização do aborto. É uma pergunta muito difícil de ser respondida, porque eu acho que a gente só está conseguindo ter o terceiro governo Lula com mais 1,5 da Dilma, né? Digamos assim, o 5º governo de esquerda, porque teve que conciliar, porque teve que dizer que era contra o aborto. Quem sou eu para dizer que eles são a favor? Mas eu digo assim, eu acho que se eu fosse uma assessora de um político, se eu tivesse essa obrigação, eu não teria estômago. Porque eu não gosto de ver a esquerda se afastando dessas pautas. Eu, pessoalmente, não gosto, mas eu entendo que seja necessário. Te respondendo objetivamente, sim, talvez seja necessário se esconder um pouquinho para poder conversar com a sociedade de modo geral, para poder governar, né? E não é, isso não é o teu papel. O teu papel, justamente como artista, é interpretar, mostrar o que você acha que tem alguma relevância. Com certeza, até porque eu não sou uma artista, eu não faço muita novela, eu não sou uma artista ultra popular, que está preocupada com os seguidores, ou que está preocupada com fazer comerciais. Já me sondaram para 2 comerciais no Instagram. E eu uso muito o Instagram, eu gosto muito do Instagram, eu gosto de conversar, eu sou conversadeira. Um deles era sobre o primeiro voto, para incentivar o voto aos 16 anos, né? E eu falei, gente, eu não vou ganhar nunca, porque meu Instagram tem um voto declarado, não é nem justo eu recomendando o primeiro voto, porque mesmo que eu não diga, qualquer pessoa que transite por ali... Agora, eu não tenho nenhum pudor, não. Eu não tenho rabo preso, né? Eu não tenho que ser eleita, nada. E quando você fala da necessidade de ter um governo como esse, uma continuidade, né? Justamente para que não haja um retrocesso. A gente está vendo a ascensão da extrema-direita no mundo, né? E também existe o risco no Brasil. Qual é a tua visão sobre isso? O que você faria, ou o que você pode fazer para que não haja um retrocesso? E o que você faria se houvesse esse retrocesso no Brasil? Olha, novamente. Sobrevivemos a né? Eu sou uma pessoa assim entusiasmada, mas eu não sou exatamente uma pessoa otimista. Então eu tenho medo mesmo. Eu tenho medo mesmo que venha... Pode falar nome? Pode. Tenho medo que venha um Tarcísio aí. Tenho muito medo. Talvez por isso mesmo eu diga, não, eu acho que a esquerda, quem tá, o Lula, no caso, que está no poder, tem que segurar a onda, tem que conversar com todo mundo, tem que fazer o que ele faz genialmente, porque esse é um cara que sabe conversar, né? Eu não sou tanto. O que eu farei se acontecer o pior, eu vou ficar aqui, vou continuar sendo resistência e não vou sair do país. Tem gente que fala, não ia sair do país,
Eu respondo, quando que eu disse que ia sair do país? Não, eu só posso trabalhar no Brasil, eu só posso trabalhar em português. Mesmo se for em francês que eu falo, com sotaque, não teria mercado. Mesmo em Portugal, que tem atores que vão, são poucos que conseguem trabalhar lá de fato. Então, é aqui que eu vou ficar mesmo. E o Brasil é uma paixão, uma causa, a vida da gente. Total. Eu já passei temporadas fora, nasci fora, tenho uma ligação com Roma, assim, eu acho bonito ser romana, acho charmoso ser romana. Eu não falo, sou carioca da gema, eu falo, não, eu sou carioca nascida em Roma, mas sou brasileiríssima, 100%. E sim, tenho uma filha de 19 anos que eu não tiraria do Brasil de jeito nenhum, eu não conseguiria, nem que eu quisesse. Que ótimo. E eu vou te perguntar o seguinte, agora nessa pauta ainda, a gente falando um pouco do cenário político, né? Nós vimos agora um ataque muito grande à Janja. E você, como mulher, como é que você viu? Eu fiquei muito mobilizada, muito mobilizada. Quando eu vi algumas jornalistas mulheres atacando a Janja e ferozmente. Tem o seguinte, eu não sei até onde uma primeira-dama, não sei mesmo. Eu não fui criada com muita liberdade, sem muitas formalidades. Às vezes eu tenho que chamar a pessoa de senhor, senhora, e na hora sai você. Enfim, para dizer que a espontaneidade da Janja, para mim é uma coisa normal. Eu não imagino a primeira-dama paralisada, com a mãozinha assim, de vestidinho do lado do marido. A Janja é uma primeira-dama revolucionária, e a Janja é preparada. A Janja é uma socióloga. Assim como Dona Ruth era preparada, tinha outro temperamento, é diferente. Agora, esse ataque, eu acho até que foi tão feroz que foi um certo tiro no pé. Até porque o pessoal do TikTok já procurou o Lula para um diálogo, né? Foi muito violento, porque era um jantar, não tinha imprensa, não era um evento oficial, até onde eu vi, não era um evento oficial. Queriam que a Janja ficasse muda num jantar. Eu entendi como uma conversa não informal, não estou sendo ingênua de dizer vazou, não deveria ter vazado, o Lula ficou puto porque vazou, mas eu imagino que você está numa mesa com uma primeira-dama, com outra mulher, que você se coloque. Eu não sei, fuck you, Musk. É uma boa chamada no Musk. Não acho que devesse ter sido dito naquele momento, mas acho que o que ela traz para o Brasil é tão mais positivo do que certos deslizes, certos exageros, certas empolgações. A Janja, eu não conheço ela pessoalmente, mas a Janja é uma mulher alegre, a gente vê isso. E me lembrou, só para concluir, me lembrou que o Lula passou há pouco tempo chamando a Gleisi de bonita, quando o Bolsonaro tinha dito que mulher petista era feia. Quer dizer, aquilo era uma certa resposta. Para quem entendeu, era. Fora que na imprensa eu li assim, o Lula falou, vou botar uma mulher bonita, não sei o quê. Não tinha uma, era essa mulher bonita. Ele estava elogiando aquela mulher que é bonita. Ou quem não acha, que dane-se, né? Não é uma questão de opinião. E isso virou uma coisa, chamaram o Lula de machista. Eu até pensei, bom, na idade dele, quem na idade dele não tem um resquício machista? Todos têm. Provavelmente o Lula faz brincadeiras machistas, eu conheço vários homens que fazem. Agora, estava conversando com um técnico aqui, nossa, era só brincadeira machista, com muita intimidade. Tá proibido, acho feio, eu não faço, não faria em público. Sou mulher, não faço, sou mãe de mulher, mas machista ainda vai agora. Misógino, chamar o Lula de misógino, um cara que elegeu a primeira mulher presidenta do Brasil, não dá. Tem um tipo de imprensa, às vezes, um tipo de público, às vezes, amigos meus, às vezes, que transbordam ódio antipetista. É uma coisa feia. Acho que a gente tem que ser honesto. Tem gente, a extrema-direita, não vou elogiar nada deles, mas o centro, pessoas com quem eu não me afino politicamente, eu sou capaz de reconhecer coisas boas, eu sou capaz de reconhecer que o Serra foi um bom ministro da Saúde, embora nunca tenha sido meu candidato. Acho que a gente tem que ter honestidade. Esse ataque, na verdade, à Janja, talvez seja um ataque ao próprio Lula, não? Com certeza, é claro.
Para desgastar o governo. Para desgastar o governo, o Lula fez uma viagem, pelo que eu li, eu entendo pouco de economia, amo o ministro Haddad, sou muito fã do Haddad. Agora, entendo muito pouco de economia, mas parece que economicamente foi uma viagem muito exitosa, né? Eu li isso. E aí o que aparece foi a Janja falou da porcaria do TikTok, que é uma porcaria mesmo. Eu não tenho TikTok, eu não vejo, mas inteligência artificial. Eu vi outro dia, aí falando sem ser de política, de cultura, mas também de política, eu vi um vídeo da Beatriz Segal, que já morreu há anos, a imagem dela com outro discurso, com a voz dela falando uma coisa sobre Vale Tudo atual, uma coisa que é óbvio que ela morreu, um desrespeito, se fosse a família dela, eu processava. Então, acho que a gente está indo, a modernidade está indo longe demais, tem que ter um freio. Ela estava conversando sobre isso, o Lula disse que foi ele que perguntou, né? Claro que é para atacá-lo, é claro que o problema é ele, claro, o problema é ele. Mostra, de certa maneira, também uma certa imprensa que, em vez de destacar justamente o que ocorreu na China, que foi muito importante do ponto de vista geopolítico, da construção de um novo mundo, multilateralismo e tal, então é uma imprensa que deu destaque para uma coisa que não tem, se for ver do ponto de vista, uma opinião de uma mulher dita num jantar. Qual a relevância disso? Eu digo do ponto de vista de ter repercussão. Não cobriram o que deveriam cobrir, que é a questão de tantos acordos importantes, para dar destaque a isso, né? É grave, é muito grave. É o que eu falei, é desonesto. E eu tenho muita admiração pela profissão de vocês, eu tenho amigos jornalistas, a gente tem excelentes jornalistas, minha filha faz comunicação, quem sabe ela não vai ser uma jornalista, ela não sabe ainda. E aí quando eu vejo isso eu fico triste. Bom, para a gente tá caminhando para encerrar, mas é inevitável perguntar, né? Você é uma atriz, um trabalho muito relevante, conhecida. Agora, é claro, você foi criada, é filha de Maria de Severo e Chico Buarque, né? Isso mais ajuda ou atrapalha? Isso atrapalha. Não, é o seguinte, por incrível que pareça, ser filha da Marieta Severo tem a questão de ser a mesma profissão da minha mãe, ser uma atriz que alcança todos os itens da imensa popularidade. Ela fez Dona Nenê, há todos os prêmios e prestígio, é dona de teatro e tem uma carreira muito consolidada, muito mais do que a minha. Agora, ela tem 22 anos a mais que eu, quem sabe onde eu vou estar daqui a 22 anos. Agora, nos anos 70, quando eu era criança, minha mãe se afastou da televisão, muito por solidariedade ao meu pai. Então, ela era mulher do Chico Buarque. Então, o Buarque é mais pesado. Eu sou Silvia Buarque por uma questão sonora, não quis ser Silvia Severo, mas é pesado ser filha dele. Porque as pessoas já vêm com pré-julgamento. Muitas vezes com muita simpatia, que às vezes eu nem mereço, mas muitas vezes poxa, em rede social já falaram para mim, você que defende Cuba, eu nunca falei sobre Cuba, nunca me perguntaram, nem eu nunca falei. Falo, caramba, Lei Rouanet, um monte de baixaria. Mas não é esse problema não, porque eu tenho muita admiração por ele, eu acho ele incrível. Eu consigo separar um pouquinho ele da obra, eu sou muito fã dele. É muito bom ser filha dele e dela. Mas é só no sentido, atrapalha no sentido de que eu vou sempre ser a filha do Chico Buarque, eu não tenho ilusões quanto a isso. Eu não vou chegar no lugar dos meus pais. O da minha mãe, com o tempo, é outra coisa, mas o do meu pai, que é um compositor popular, que é um poeta, que é um escritor, que ganhou o Prêmio Camões, eu não vou... Bom, então vou perguntar, já que não te perguntaram, e sobre Cuba, o que você acha? Também para me consertar um pouquinho, é muito bom ser filha deles, porque eles são grandes pais. Minha mãe é uma pessoa muito vocacionada para a maternidade. E sobre Cuba, eu conheci Cuba em 91, eu acho Cuba muito bonito, eu acho bonita a história da Revolução. Eu tenho várias críticas. Eu não gosto de criticar quem eu respeito, não. Mas Cuba tem um telhado de vidro, a gente pode falar muitas coisas erradas sobre Cuba. Depois eu vou te perguntar como está Cuba agora. Uma amiga minha
disse que tá... Porque eu fui em 91 a Cuba, e era verdade que não tinha uma criança dormindo na rua. Era verdade. Hoje em dia chegou, parece uma miséria em Cuba, né? Cuba tem um embargo. Enfim, eu respeito Cuba, mas eu não me sinto... Aí, assim, já... O Padura que falou que só quem pode falar sobre Cuba são os cubanos, né? Bom, que eu tive em Cuba agora recentemente, de fato, a situação deles é muito difícil, tá? Se a gente que me perguntar, é uma situação muito, muito difícil mesmo. A gente sabe a questão do embargo, que isso dificulta tudo em Cuba. Mas você sente que tem muitas reformas lá em Cuba. Então, hoje você vê carro BMW de cubano, entendeu? Então, você vê Porsche, você vê que existe uma riqueza, mas você já vê problemas sociais, de fato, em Cuba. Não vi, de fato, pessoas passando fome, ou crianças na rua. Sim, entendeu? Isso eu não vi. Mas todos falam que a dificuldade lá é muito grande. Entendeu? É muito diferente, por exemplo, do que ocorreu na China, que é um país comunista, um projeto comunista, mas que... País de futuro, né? China tá bonito, sim. Cuba não tem como não respeitar. Não tem como não respeitar quem tem a educação que eles têm, quem tem a saúde, o sistema de saúde que eles têm, cultura mesmo, né? Esporte, até pouco tempo, sei lá, Cuba, eu não entendo de esporte, mas não é do meu interesse, mas era forte, não tem como não respeitar. Mas é isso, eu tenho respeito. Eu não, se falarem, vai para Cuba, não, eu sou brasileiro, vou ficar no Brasil mesmo. Tá certo. Gostaria de complementar algo? Não, só dizer que a conversa foi muito boa. Obrigado, viu? Obrigado. E agora vamos assistir tua peça, viu? Pois é, tomara que você goste. Podemos gravar um pouquinho de você só entrar no camarim e mostrar você, assim, começando a se arrumar, não quero te atrapalhar, não. Eu ouvi falar que até coisa do seu pai até hoje ela tá fogo total. Eu tô gravando vocês, tá? Com isso, Não, sou Gêmeos. Signo da comunicação. Eu sou Gêmeos. Signo da comunicação. Vocês são de que dia? Eu sou 7. E você, 29 agora, Eu né? 29. Eu sou 7. Guida, desculpa. Guida. Não tá meu super colega aqui. Esse é o camarim de vocês? É nosso camarim, a Caixa Cultural é coisa séria. Então, É chique. Aqui. Curiosidades, assim. Olha aqui. Isso aqui é para aquecer voz. Agora eu sou velho. É para aquecer voz. Alguém chega e vê isso em casa, né? Fala, o que é isso? Está aquecendo voz agora? E você... Vou começar. Tá. E agora eu vou filmar lá depois vocês, tá? E agora deixa eu te perguntar, como é que é essa sensação de entrar em cena? Sempre tem uma emoção ou não? Eu sou a fóbica das estreias. Eu não convido ninguém, eu fico muito nervosa. Mas agora, com o trem no trilho, já dá pra... Entro numa boa, assim. E como é que você incorpora o personagem agora? Já está incorporado? Você está vivendo o personagem? Nada, você vai ver lá, não tem nada a ver comigo a primeira. Ah, é? Eu vou muito na escuta. Se eu entro, se eu tô meio dispersa, eu começo com um monólogo, que não é muito fácil, dou uma respirada, mas aí depois é me ligar no texto da Guida, me ligar na palavra mesmo. Entendi. Qual que é a tua roupa que você usa agora? Aqui. Esse é o primeiro? Esse é o primeiro. Com isso aqui por cima. É porque elas estão na Índia. É o quê? Ela viveu na Índia, é isso? Elas estão na Índia. Nasceu na Índia? Elas estão na Índia. Estão na Índia. O primeiro ato é passado num quarto de hotel na Índia e o segundo numa cozinha de um restaurante em Porto Alegre. Ótimo. Então tá, então eu vou deixar vocês agora se preparando, tá? Quero te agradecer muito. Parabéns, viu? Vem falar com a gente depois. Oi? Não tem bate-papo. Fala com a gente depois. Sim, eu vou falar dela. Como é que é trabalhar com ela? Guida? Guida é o máximo. A gente não teve uma rusga. A gente se entendeu, todos os ensaios eram uma alegria. A gente mal se conhecia, a gente virou muito amigo. A Guida é mãe de uma menina, uma mulher, eu sou mãe de uma jovem. Vocês duas são mães de mulheres. E filhas únicas. Filhas únicas. E isso ajudou na construção do personagem? Ajudou. Nas conversas de bastidores, ajudou. Ótimo. Então eu vou deixar você agora, tá? Só vou despedir de você. Eu agradeço demais pela audiência de vocês e eu quero então fazer um convite para aqueles que ainda não se inscreveram no canal,
no Brasil 247, que o façam. E aqueles que puderem, que contribuam para o jornalismo independente do Brasil. Vocês é que sustentam a nossa mídia. Por isso, desde já, meu muito obrigado. E nós voltamos sempre que houver notícias para comentar. Um abraço a todos e até mais.